Olá, alunos queridos. Vamos então mais uma aula aqui de economia, análise da atividade econômica. Vamos estudar aqui então macroeconomia para o desenvolvimento, uma agenda de pesquisa, um material do IPEA, dos autores Salvador T. Werneck Viana, Miguel Antônio P. Bruno. Ok? E André de Mello Modenese. Então vamos lá. Qual o conteúdo desse material aqui realmente? Esse artigo, é importante entender que ele procura sintetizar o conceito de macroeconomia para o desenvolvimento, né? As coisas estão relacionadas à macroeconomia. Crescimento, estabilidade, emprego organizado, né? Constitui uma versão da revista e ampliada de sua introdução, né? Esse aqui é um livro, né? Um livro Macroeconomia para o Desenvolvimento, Crescimento e Estabilidade. Nós temos aqui as divisões, o abstract, o resumo, né? Introdução, 50 anos de forte crescimento econômico de 30 anos e de semi-estagnação, limites estruturais ao desenvolvimento econômico do Brasil, o regime macroeconômico e contemporâneo, marco teórico e implicações, 1999 a 2009, e as notas finais. O que nós temos aqui, então? Iniciando já estamos aqui na sinopse. Esse artigo tem como objetivo sugerir uma agenda de pesquisa que compatibilize a política macroeconômica com a política de desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Na verdade, é para vocês entenderem o que é macroeconomia e a sua relação com o desenvolvimento econômico. Parte da análise da estrutura econômica brasileira em perspectiva histórica e, em seguida, são identificados os limites estruturais para o desenvolvimento econômico brasileiro. A política monetária vigente nos últimos 10 anos também é analisada e identificada como limitantes ao desenvolvimento na medida em que tem se constituído como dimensão predominante para o arranjo macroeconômico, subordinando aos demais objetivos de política econômica e de estabilidade de preços. Finalmente, são enunciados caminhos de pesquisa em direção aos arranjos macroeconômicos e institucionais que contemplem a coordenação das políticas econômicas voltadas para uma estratégia de desenvolvimento. Essa estratégia deve priorizar o pleno emprego, ou seja, o nível de emprego, aumentar o nível de pessoas empregadas, né? E a obtenção de elevadas taxas de crescimento, consistente com a robustez do balanço de pagamento e da estabilidade de preços. Observa aqui, então, esse livro, A Teoria do Emprego do Juro e da Moeda, essa é uma publicação de Keynes, em 1936. Essa aqui, na verdade, é a grande obra de Keynes que dá origem, praticamente, então, aos fundamentos da macroeconomia, né? Ele funda com essa obra, então, a macroeconomia como ramo da ciência econômica, quando o capitalismo, em plena Grande Depressão, começou em 29, né, vivia a sua maior crise. Uma das características daquele momento histórico era a existência de um grande estoque de equipamentos produtivos, ociosos, apesar de um largo continente de mão de obra disposta a trabalhar. Esta situação contrastava com um dos principais postulados da teoria econômica à época, qual seja, a impossibilidade de as economias operarem sistematicamente fora do pleno emprego. Então, se pensava exatamente sobre essa questão de que a economia não podia operar, né, fora realmente desse pleno emprego de fatores de produção, a plena utilização de fatores de produção. A macroeconomia surgiu, então, de maneira sistemática, né? Eu estou falando. A macroeconomia surgiu, então, com um senso de urgência. Procurou-se, por um lado, construir um arcabouço analítico capaz de explicar o mundo como se ele apresentava, de fato, e outros fornecem instrumentos capazes de promover ou sustentar o pleno emprego dos fatores produtivos, tais como condição histórica aliada àquela demanda latente a adequarem o nascente ramo da ciência econômica,
ao principal problema das economias desenvolvidas, a saber a administração da demanda agregada e o nível suficiente para atingir o pleno emprego. Como atingir o pleno emprego dos usos dos recursos? Então, o objetivo central da economia, desde que esta se formou em campo autônomo de conhecimento ao final do século XVIII, e remete fundamentalmente aos processos de formação dos fatores de produção, produtivos, né? Não obstante, conforme Teixeira, 2009, somente no período compreendido entre o imediato pós-Segunda Grande Guerra e o primeiro choque do petróleo, é que a teorização sobre o desenvolvimento ganhou identidade e vida próprias, consolidando-se em uma área do conhecimento, da economia. É também esse período que surge o estudo do subdesenvolvimento das economias, porque tem economias que é desenvolvida e outras são subdesenvolvidas, situadas na periferia do sistema capitalista internacional. Os dois fundamentais podem ser destacados, né? Os dois marcos fundamentais. Primeiro, a publicação do livro Desenvolvimento Econômico da América Latina e seus principais problemas, em 49. Isso constituiria na base da teoria do desenvolvimento científico da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL, né? Organismo vinculado à ONU, criada um ano antes. O segundo foi a publicação em 59 da Economia do Subdesenvolvimento, coletânea organizada pelos indianos Agarwala e SP Singh, 69. Reunindo trabalhos de economistas que na época destacaram pela abertura de novos caminhos para que o entendimento do problema de W.A. Lewis, Rotherstein, Rodan, Kuznets, e além de Celso Furtado. Celso Furtado é economista brasileiro que falou bastante também sobre a questão do desenvolvimento econômico e as diferenças entre desenvolvimento e crescimento econômico, e realmente abordou essa questão do subdesenvolvimento, né? Cabe observar em sua contribuição a esta coletânea o artigo Formação de Capital e Desenvolvimento Econômico, né? Furtado. Ainda é jovem, esboça os elementos da teoria do subdesenvolvimento. Porque existem países que crescem pouco, não crescem, ou crescem muito, tem um crescimento econômico muito baixo, né? E outros realmente que têm um PIB elevado e um desenvolvimento das pessoas, do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, esses questionamentos, na verdade, eles é um dos elementos da base desse trabalho aqui, tá? Essa relação de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Buscar entender por que alguns são pobres, outros são ricos, por que realmente é essa questão. A gestão da política macroeconômica em um país ainda em desenvolvimento, como o Brasil, deve então ser conduzida de maneira a se atingir dois objetivos. O primeiro é promover o crescimento econômico, isso é muito bom, fornecer condições para que este seja sustentado. Isto envolve a adoção de políticas anticíclicas para atenuar os efeitos das flutuações econômicas, aumentos e diminuições abruptas de indicadores econômicos, de variáveis econômicas, né? Na produção e no emprego, sem descuidar de outros aspectos igualmente importantes, como a estabilidade de preços e a ampliação da capacidade produtiva do país. O segundo é buscar o desenvolvimento para atingir-lo. São necessários investimentos maciços, público e privado, né? Público e privado, ao longo do tempo, em saúde, educação e infraestrutura, para garantir o bem-estar de toda a população e a igualdade de oportunidades. E investimentos também de largo vulto em ciência e tecnologia, os quais, associados a políticas industriais, agrícolas, revestem-se em fatores de impulso e dinamismo para os setores produtivos. O mais importante desafio que se apresenta é, portanto, tentar conciliar esses dois objetivos de tal forma que a gestão da política macroeconômica não cerceie, não prenda, não reprima a possibilidade de desenvolvimento econômico e social. Então, esse crescimento ele tem que vir junto com o desenvolvimento. O crescimento econômico ele não pode vir, a gestão de política macroeconômica tem que ser para que haja crescimento, aumento do PIB, isso é crescimento econômico, aumentar o PIB, a taxa, né, do PIB, mas simultaneamente, as pessoas, a educação, a saúde, o saneamento, ele chega até a população. Porque tem populações que não chegam a esse desenvolvimento. Países árabes, países ali
asiáticos, sobretudo países árabes, têm um grande desenvolvimento do PIB, um crescimento do PIB, mas um baixo desenvolvimento econômico. Né? A qualidade de vida das pessoas é muito baixa. O presente artigo parte do pressuposto de que uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil requer como condição fundamental um crescimento econômico vigoroso, isto é, taxas anuais da ordem de 7%, sustentável ao longo do tempo. Para isso, aumenta-se a política macroeconômica e estrutura institucional a ela subjacente, sejam aperfeiçoadas em bases tais que propiciem, além da estabilidade de preços, a geração de emprego, a ampliação da capacidade produtiva e redução das desigualdades. Então é isso, pessoal. Olha, foquem aí também de relacionar desenvolvimento econômico e crescimento econômico. São diferentes. Podem procurar na internet, vocês vão ver que escrevam com as palavras de vocês. Foquem, pessoal, escrevam com as palavras de vocês. Não fiquem escrevendo sem realmente cuidado com o plágio, né? O texto está organizado em 5 seções. Aí está aqui o texto: 50 anos de forte crescimento econômico, 30 anos de semi-estagnação, 50 anos de intenso crescimento econômico. Tá, apresenta aqui o segundo PND. Plano Nacional de Desenvolvimento do governo federal, governo militar, 67 a 73. PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, vários planos aí para desenvolver o país. Ó, 3 décadas de semi-estagnação. Década de 80, que é considerada a década perdida. Resultado do governo militar resultou, então, aí vocês verificam a gestão deles em recessão econômica na década de 80. Aumento da dívida externa e vários problemas que sofreram. O Brasil sofreu o esgotamento. O milagre econômico brasileiro, né, também teve aí um período de recessão, né? Esgotamento dos recursos, crise econômica na década de 80 e 90. Leiam e verifiquem isso. Limites estruturais ao desenvolvimento econômico, até que realmente tem dificultado o desenvolvimento econômico do Brasil, baixa taxa de acumulação de capital produtivo, máquinas, equipamentos e infraestrutura. O setor bancário e financeiro pode ser considerado como disfuncional, pois a intermediação financeira não se encontra entre as suas atividades mais rentáveis e atrativas. Aqui nós temos a participação da indústria de transformação, do PIB e da taxa de câmbio efetiva real de 80, década de 80, até 2008. Olha, aqui 80, 2008. Vocês observem esse gráfico aqui. Essa aqui é a participação, esse mais grosso, né? A participação da indústria de transformação no PIB. Essa é a participação, uma grande participação da indústria de transformação. Essa aqui é a taxa de câmbio efetiva real, tendendo a declinar e a estabilizar em alguns momentos, mais ou menos, né? Aqui é a formação bruta de capital fixo, ou seja, o investimento. Você vê aqui entre incentivos aos recursos naturais. Essa linha aqui. Esse tracejadozinho são os incentivos em escala. Observe esse mais grosso, trabalho intensivo. Baseados em ciências, esses tracejados aqui, né? Aqui ele vai detalhar um pouco mais disso. Observem aqui, interessante. Oferta da força de trabalho e geração de emprego da década de 50 até 2008. Faz isso, Demanda da força de trabalho para geração de emprego na década de 50, 60, né?
aumentando aqui a demanda, década de 80, 90, tem um pico aqui em 90, início da década de 90, e vai diminuindo, né? Essa demanda da força de trabalho e geração de emprego vai diminuindo, curiosamente, nos anos 2000, retomando meados de 2006, 2008. Ah, tá aqui, na verdade esse aqui, ó. Esse mais fino é essa curva aqui, ó. Essa curva como uma curva de oferta de trabalho, ó. É essa curva aqui, tá? Então, essa aqui é a curva, na verdade, do potencial da força de trabalho. Essa aqui é a curva da demanda da força de trabalho e geração de emprego, tá certinho, então, que eu estava falando. Ó, é isso aqui mesmo. Os demandantes da força de trabalho. Oferta e demanda. O comportamento é ainda meio... Aqui se comporta como uma força de oferta e demanda, e aqui um ponto de equilíbrio aqui, né, entre eles. Mais ou menos quase 60%. Pouco mais. Tá, então vamos aqui continuar. Regime de macroeconômicos contemporâneo, marco teórico e implicações. Aqui nós vemos que o regime de política econômica atualmente vigente no Brasil é definido como um arranjo de política econômica e fundado em 3 pressupostos básicos: um regime de meta de inflação, um sistema de câmbio flutuante e uma política fiscal baseada em obtenção de metas do superávit primário. Esse regime, que vigora desde o ano de 99, se distingue pela proeminência dada à manutenção de estabilidade de preços. Ok, pessoal. Aqui nós temos mais um gráfico relacionado ao Brasil, Turquia e países emergentes, baixa taxa de juros real, 95 a 2000. Vocês observam aqui, ó, Brasil, a taxa básica de juros real caindo, na década de 90 teve um pico, subiu e diminuindo aqui, ó. Aí vocês veem países como Turquia e países emergentes, a taxa ela é mais baixa aqui. A Turquia tem esse daqui, né? Essa linha mais grossa, tracejada. Agora, uma taxa muito importante comparada aqui, ó. Taxa de crescimento econômico comparada, de 95 a 2008. Observe aqui a economia mundial. Essa aqui, ó, é a taxa, é a linha da economia mundial, o crescimento mundial. É o crescimento econômico mundial aqui. Isso aqui é comparativos. Os países africanos, isso aqui, então, tem esse aqui, ó. Esse mais grosso é a África. Crescimento da África. Tá? Aí nós temos aqui, ó, esse aqui é da Ásia, esses tracejados aqui, ó. Olha como é que é o crescimento da Ásia. Esse aqui é o mais grosso, é da economia emergente, desenvolvimento. Esse daqui é dos emergentes. Então, abaixo do crescimento asiático, o crescimento asiático é esse aqui, da Ásia em desenvolvimento. E aqui é a taxa de desenvolvimento do Brasil, ó. Esse tracejado bem aqui, ó, vocês estão vendo? Observa que aqui os níveis de 4% dá até mais ou menos 8, 9%. Ó. O Brasil ele começa em 95, mais ou menos, com 4% aproximadamente, um pouco mais, vai caindo na década de 90, observa, ó, teve crescimento negativo o Brasil, ó, muito abaixo dos outros níveis de crescimento de países asiáticos, africanos. Observa a situação na década de 90. Início da década de 90, então vai aumentando, esse aqui, o governo FHC, né? Taxa de crescimento diminuindo, isso é uma coisa ruim, tá? Diminuiu aqui. Meados do governo Lula, a taxa de crescimento diminuiu e a partir de 2013 foi aumentando, ó, o governo Lula. A taxa de crescimento aumentou. Diminuiu até 2005, 2006, mas a partir de 2005 teve novamente um pico de crescimento, tá? Até 2000, meados de 2007, 2008. Nós temos aqui um decrescimento aqui em 2008. Vocês observam, então, comparado ao crescimento econômico.
Tá, eu vou passar aqui, tem uma taxa de câmbio aqui apresentando. Tem umas considerações finais. Tá, nessas considerações finais, vocês observam, leiam com atenção as considerações finais, tá? Para poder fazer uma boa resenha, entender o que o texto queria, ó. Realmente apresentar as questões que foram apresentadas. Essa sessão tem por objetivo reunir a questão que vem a constituir o primeiro passo para a configuração e ou elaboração de uma agenda de pesquisa a ser aprofundada e debatida em torno de um regime de política macroeconômica voltado para o desenvolvimento. Então, é macroeconomia voltada para o desenvolvimento. O texto todo está falando, pessoal, de pegar esses grados macroeconômicos, inflação, desemprego, crescimento econômico, PIB, quer dizer, né? Então, e analisar diante do desenvolvimento econômico. É isso que vocês têm que perceber desse texto, tá? Leio, resenho esse texto baseado nessa perspectiva. Então, o que foi discutido aqui? Ó? Gestão da política monetária, como tem sido pautada pelo controle de pressões inflacionárias, quase exclusivamente via contenção da demanda agregada, utilizando a taxa básica de juros, a taxa Selic, como principal instrumento. Aí ele apresenta algumas questões aqui. 2, ó. Em relação à política cambial, está razoavelmente bem estabelecido que o patamar em que a taxa de câmbio se encontra é problemático, tanto para suas consequências indesejáveis para o padrão do comércio internacional, quanto para a configuração da estrutura produtiva. Vocês leem aí com mais detalhes. 3. No caso da política fiscal, há diversas razões para contestar o senso comum de que há um inchaço nas despesas governamentais e um descontrole nos gastos públicos. Então, é um dos motivos, né? Então, ele finaliza aqui, né, o texto dele, apresentando esses principais pontos. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pelo momento de aprendizagem, de orientação para a leitura do texto. Façam uma boa resenha, crítica, bons estudos. E é isso aí, pessoal.